dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Zé Renato e da comissão organizadora. E o objetivo de hoje é, nesses 20 minutos, conversar um pouquinho com vocês de como a gente usa o ultrassom a nosso favor, à beira-leito com o nosso paciente. Eu vou voltar um pouquinho mais para a minha realidade, vou tentar abordar um pouquinho e mostrar mais da minha realidade, que é de pacientes em terapia intensiva. Terapia intensiva, UTI e semi-intensiva, que é onde a gente mais usa. Então, basicamente, eu vou falar disso com vocês. A ideia é uma conversa e eu vou tentar mostrar como a gente usa, e fiquem à vontade se durante desses 20 minutos de explanação, se vocês quiserem fazer alguma observação voltada para a prática de vocês, a gente vai tentar dar um ajustezinho para conversar, para ficar uma coisa um pouquinho mais dinâmica, né? A ideia não é eu vir aqui ficar jogando conteúdo para vocês, é só mostrar e discutir um pouquinho dessa prática da ultrassonografia. Eu não sei se todos já tiveram algum contato ou se têm conhecimento. A gente, de uns 2 anos para cá, só para contextualizar, de uns 2, 3 anos para cá, teve um estudo multicêntrico chamado INLUS, que era um trabalho que a gente avaliava o pulmão dos pacientes, né, e depois esses pacientes eram randomizados para 2 grupos, e assim que ele era estubado, um grupo ia para a oxigenoterapia convencional e um grupo ia para a catéter de alto fluxo. E aqui no Brasil, o Einstein foi um desses hospitais que participou desse estudo, e tinha alguns médicos, 2 médicos que participavam e coordenavam esse estudo aqui, e eles precisavam de pessoas para ajudar a fazer essas avaliações pulmonares. Então, o que eles fizeram? Eles convidaram 4 fisioterapeutas, eu fui um desses 4, para participar desse grupo e desse estudo. Então, a gente teve um treinamento com esses médicos para fazer a avaliação do que a gente precisaria para o trabalho, que é uma das coisas que eu vou mostrar aqui hoje, que é o índice de aeração. Eles queriam ver quanto esse pulmão era aerado ou não aerado para evoluir o desmame da ventilação mecânica. Então, a gente fez parte desse treinamento e desse estudo, esse estudo ainda está em andamento. Então, a partir daí, e aí começaram a ter publicações no mundo a respeito do fisioterapeuta usando ultrassom para a nossa prática diária, beira-leito, e aí vários trabalhos vieram vindo, e a gente começou também, como grupo, se fortalecer. Outras pessoas lá do hospital, eu sou lá, para quem não, acho que não está aqui, mas eu sou do Albert Einstein, outras pessoas começaram a participar desse grupo, e a gente começou a se capacitar, estudar mais ultrassom, inclusive fazer cursos de ultrassonografia para melhorar o diagnóstico cinético funcional, até para a gente melhorar a nossa forma de avaliação e tratar os nossos pacientes. Então, só para contextualizar, a gente começou basicamente por um estudo e a gente foi se desenvolvendo quanto grupo. Hoje a gente já até tem algumas publicações, que depois eu vou mostrar o que a gente já conseguiu fazer. Então, só para ter uma ideia, o ultrassom nada mais é do que uma ferramenta onde a gente consegue, por meio de ondas ultrassonográficas, avaliar alguns tecidos. Então, eu emito um raio de ondas ultrassônicas de um tecido e, dependendo da impedância acústica desse tecido, esse raio vai voltar para mim, para a tela do aparelho, de alguma forma, que a gente chama de escala de cinza, que é aquela mais branco, preto e o cinza. Aí, quando a gente mostra o ultrassom, né, a primeira reação, e quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, eu só estou vendo coisa preta, coisa branca. Né? Alguém já viu um ultrassom na vida, nem que seja o lá da gestante. Né? E aí a gente começa a entender o que era cada imagem. Então, na verdade, quando a gente começa a estudar a fisiologia de como funciona, como as ondas penetram nos tecidos, as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis para a gente entender e fazer uma avaliação correta do que a gente está vendo ali na tela do nosso ultrassom. Tá? Só para contextualizar. Então, é basicamente isso. Né? A gente emite uma onda, ela bate no tecido e volta para a gente. A intensidade com que ela volta para a gente vai depender da impedância desse tecido que eu estou incidindo o meu raio. Se é um tecido mais denso, a imagem volta para mim mais branca, mais
hiperecóica, que a gente chama, né? Ou seja, volta muito eco para o ultrassom. Se o tecido é mais ou menos denso, ele volta mais cinza, e se o tecido é menos denso, ele volta para mim imagem de preto. Então, quando a gente começa a entender isso, eu começo a ver, putz, então se eu incido o meu ultrassom em cima de um pulmão, então eu espero alguns padrões de imagem que volte para mim. Tá? Então, a gente começa a se basear nisso. Quando a gente pensa em músculo, a gente também pensa, se eu incido o meu raio sobre um músculo, eu tenho ideia do que eu posso esperar, do que vai voltar para a minha tela de ultrassom. E aí, as variações e as alterações desencadeadas por doenças ou condições fisiopatológicas fazem a gente ter também noção de como a gente espera que esse raio volte para o meu ultrassom. Basicamente é o que a gente vai ver lá, um músculo mais preto, um músculo mais cinza, um músculo preto com vários infiltrados ou umas listras brancas no meio. Tem umas fotinhas para a gente entender melhor. O que a gente consegue avaliar com o ultrassom? Né? Para que a gente usa o ultrassom na nossa prática? Então, a gente tem várias coisas que a gente consegue usar para avaliar e propor condutas de tratamento para o meu paciente. Eu consigo avaliar padrão de aeração, eu quero ver se o pulmão está mais aberto ou menos aberto. Eu consigo sugerir a presença de um derrame pleural, lembrando que derrame pleural é um diagnóstico médico, clínico, e depois a gente vai falar disso. Eu consigo descartar a ausência de pneumotórax, a gente vai entender como que isso facilita a nossa prática, tá? Padrão de congestão pulmonar é uma coisa que a gente também consegue ver com muita facilidade no ultrassom, é um padrão de imagem muito fácil. Mobilidade e espessura diafragmática, que é o que a gente mais tem usado, inclusive ontem, a Karina, que vai falar depois de mim, a gente fez a avaliação de um paciente, eu vou compartilhar um pouquinho dessa história de como a gente fez para vocês. A gente também consegue ter noção de consolidação pulmonar. Quando eu falo de consolidação, pode ser qualquer coisa, desde uma atelectasia, que também é um diagnóstico clínico, até uma massa pulmonar, que também é um diagnóstico clínico. A gente não entra nesse mérito. Eu só quero ver se um pulmão está aberto ou não aberto. Ponto. Tá? Isso tem que ficar muito claro para a gente. Espessura muscular periférica, então eu também consigo avaliar o músculo periférico do meu paciente para propor, acompanhar esse paciente durante uma internação ou um processo de doença, e consigo também propor terapias para esse paciente baseado em avaliação métrica, porque eu consigo ter mensuração métrica do músculo, que para a gente que trabalha em terapia intensiva é uma coisa um pouco mais complicada, né? Em trabalho em hospital, é difícil avaliar de forma métrica músculo de paciente, né? A não ser medidas que são muito variadas. Né? Ecogenicidade muscular, eu vou falar o que é, área de secção transversa de um músculo e ângulo de penação. Eu vou falar um pouquinho de como a gente usa cada medida dessa para guiar a nossa prática na beira-leito do paciente. Outra contextualização importante, para quando a gente fala de ultrassom, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, a gente tem que ser claros quanto ao objetivo pelo qual a gente está usando o ultrassom. Né? Existem vários trabalhos, eu trouxe aqui, por conta da limitação do tempo, não dá para trazer muita coisa, mas tem vários trabalhos na literatura que já mostram a utilização do ultrassom para terapeutas respiratórios em terapia intensiva, também em relação à avaliação muscular. Então, tem muito trabalho que já mostra, inclusive trabalhos brasileiros. Tá? Tem vários trabalhos, depois vocês podem dar uma procurada. E uma coisa que a gente sempre deixa claro, fisioterapeuta não dá diagnóstico, a gente dá diagnóstico cinético-funcional, cinesiológico, que é o que eu vim falar aqui. Então, a gente tem que ser muito claro em relação a isso para não entrar em atrito e não entrar em outras partes que acho que todo mundo já sabe do que eu estou falando. Né? A gente já tem uma regulamentação, eu até conversei com o Zé Renato antes aqui da palestra, perguntando se tinha alguma novidade, se tem alguma atualização. A gente tem a Raquel, que é a nossa gestora, a nossa coordenadora, que é delegada do CREFITO, que também auxiliou a gente a conversar e fazer essa interface com o pessoal do CREFITO para a gente trabalhar de forma mais segura com os nossos pacientes. Então, a gente já tem uma regulamentação de que a gente pode utilizar o ultrassom para diagnóstico cinesiológico. Então, a gente tem esse respaldo caso alguém questione. Né?
E aí eu vou começar agora a falar um pouquinho, super rápido, do que a gente vê no ultrassom e a aplicabilidade disso na nossa prática. Então, a primeira coisa que eu falei é o padrão de aeração, que é aquilo que eu falei que a gente começou a fazer um trabalho, que é o WINLUS, que a gente avaliava o índice de aeração dos pulmões dos pacientes. Esses pacientes depois eram randomizados para 2 grupos, e um grupo era oxigenoterapia convencional e um grupo era estubado e ia para o catéter nasal de alto fluxo. Então, a gente precisava saber qual que era a condição desse pulmão durante o desmame da ventilação mecânica. Então, para isso que a gente começou a estudar o LUS Score. O LUS Score é um padrão de aeração, onde eu consigo mapear o pulmão do meu paciente em 6 áreas. Né? Então, eu pego da parte anterior, superior e inferior, da parte lateral, superior e inferior, e da parte posterior, superior e inferior. E eu mensuro, eu avalio o padrão de imagem, e eu vou falar quais padrões são esses, e dou uma nota para o meu paciente. Esse é o LUS Score. Né? Tem vários trabalhos que já mostram a correlação do LUS Score com falha no desmame da ventilação mecânica. E o que a gente vê? Por exemplo, a gente tem padrão de normalidade, que é um padrão que mostra que o pulmão está aerado somente. Eu tenho um padrão de linhas de congestão, que a gente chama de linha B, que me mostra que um pulmão ele está mais encharcado ou mais congesto ou não. E eu tenho o padrão de condensação, que aí a condensação pode ser tanto uma atelectasia, um derrame pleural ou um pneumotórax, ou seja, eu tenho perda de aeração. E a gente classifica esse pulmão em perda leve, perda moderada e perda grave de aeração. Então, baseado nesse LUS Score, então eu vou mapear, aqui eu tenho a foto, ó. Por exemplo, a gente vê a linha A, que é uma linhazinha paralela, né, à pleura, que a gente classifica como uma linha que representa para a gente presença de ar no pulmão. Eu tenho linha B, que são as linhas que saem da pleura e vão até o final do campo pulmonar, que são linhas que traduzem para mim presença de líquido entre os septos interalveolares. Tá? Eu tenho padrões de linhas B muito grossas, que a gente chama de linha B coalescente. Significa que esse líquido já saiu do septo interalveolar e entrou dentro do alvéolo, ou seja, o alvéolo está inundado de líquido. Já é uma perda mais moderada de aeração. E eu tenho também a perda completa de aeração, que é quando eu tenho consolidação, massa pulmonar, derrame pleural ou pneumotórax. E para cada padrão de imagem, eu dou uma nota. Então, normal 0, 1 perda leve, 2 perda moderada e 3 perda grave de aeração. Então, eu faço isso em cada área do pulmão, somo isso, que é o meu LUS Score. E os trabalhos já mostram que LUS Score maior que 13 são pacientes que têm mais propensão a falhar no desmame da ventilação mecânica. São os piores índices de aeração. Então, quando a gente varre o tórax do paciente para saber se ele está bem aerado ou não, eu espero que o meu pulmão tenha uma pontuação menor que 13. Tá? Que é isso daqui. Ó, aqui só um vídeo mostrando de como que a gente faz essa avaliação. Aqui eu estou mostrando só de uma região, que é uma região da transição. A imagem está... Não sei se a gente consegue apagar um pouquinho a luz daqui da frente, fica um pouquinho mais fácil de visualizar, mas não tem problema, acho que não vai conseguir. Eu estou avaliando a transição tóraco-abdominal, que normalmente são as áreas mais fechadas, né, do pulmão. Então, aqui eu começo a ver o fígado. Ops. Dá para voltar, amigo? Aí. Tá difícil aqui, desculpa. Você consegue aí? Isso, dá o play para mim, por favor. Então, aqui eu consigo avaliar, eu acho o fígado do meu paciente e começo a subir o meu probe de ultrassom, para avaliar a transição da víscera para o meu pulmão, que eu pego bem o seio costofrênico para avaliar aquela área. É uma área onde a gente normalmente mais acha as consolidações e alguns achados em pacientes internados, pela própria imobilidade, ou restrição de mobilidade, na verdade. Né? E aí aqui eu vejo uma imagem muito branca aparecendo, bem brilhante, que é o que eu falei que é hiperecóico, ou seja, eu tenho uma área do meu pulmão que está muito condensada, está muito fechada, e isso vai bater, o meu raio vai bater nessa imagem e vai voltar para mim de forma muito intensa, que me dá uma imagem na tela do ultrassom que a gente chama de hiperecóica.
Então, a gente consegue fazer isso em todas as áreas do meu pulmão. Eu consigo ver quais áreas estão mais abertas ou áreas que estão mais fechadas. Tá? Se eu tenho uma área mais aberta, então vocês concordam que o raio vai passar com mais facilidade, não vai ter tanto conteúdo para bater para voltar? Fica uma imagem um pouco mais voltada para o cinza ou para o preto. Né? Ó, aqui a gente tem também uma imagem que é bem característica de quando a gente tem pacientes com condensações importantes, né? E dentro da condensação, na verdade, a condensação está, nesse caso, dentro de um derrame. E aí, o que acontece? Toda vez que o pulmão o paciente respira, seja ele em ventilação espontânea ou em ventilação mecânica, o pulmão começa a mexer. Fazer tipo uma minhoquinha. Não sei se... Ali, ó. Eu estou só me concentrando para não apertar o que passa e a luzinha. Então, eu consigo ver essa imagem mexendo, que a gente chama de broncograma dinâmico. Eu sei que dentro de um derrame, eu estou comprimindo uma parte do pulmão, e esse pulmão, quando o ar passa, ele consegue mexer um pouquinho, que a gente chama de broncograma dinâmico. E tem algumas variações. Tem alguns médicos que gostam de jogar Doppler em cima dessa imagem para saber se tem fluxo sanguíneo passando. É uma avaliação que eles fazem para detectar ou diferenciar pneumonia de consolidação pura. Tá? Essa daqui. Aqui também, eu estou avaliando... a primeira vez que a gente olha, a gente fica meio assim, né? Nossa, não estou entendendo nada. É assim mesmo. E aí a gente consegue ver essa imagem bem hiperecóica aqui, significa que é uma consolidação muito importante, não está passando nada de ar ali dentro. Então, está muito densa, então todo o meu eco que está vindo ali, ele volta rápido para mim. Uma imagem maior. Aqui, uma imagem que a gente achou recentemente de um paciente nosso, um paciente que é um politrauma grave, que ele estava, inclusive, com dreno de tórax, e a gente estava vendo uma assimetria da ventilação de um lado para o outro, a gente foi passar ultrassom, mesmo com dreno, a gente viu que ele estava com derrame pleural loculado, então o dreno estava drenando só um pedacinho do derrame. Então, tinham várias áreas que estavam presas de líquido que estavam impactando na ventilação mecânica desse paciente. Quando a gente foi passar a ultrassom para entender, a gente viu esses derrames loculados. E aí a gente chama o ultrassonografista, ele vem fazer a avaliação e dar o diagnóstico clínico e decide o que ele vai fazer da parte clínica, né, médica. Vocês acham que quando a gente avalia a aeração do nosso paciente, isso influencia no que a gente pode fazer com ele? Totalmente. Né? A gente tem vários casos de prática nossa que influencia bastante. E a facilidade de ter o aparelho ali à beira-leito, de você pegar, não precisar descer o paciente para um exame, ou esperar que o exame venha para você tomar uma conduta, facilita muito a nossa vida à beira-leito com o paciente. Você pega o aparelho, óbvio, é curva de aprendizagem, quanto mais você faz, mais rápido você faz o exame, quanto mais vezes você pratica, mais rápido você faz o exame. A gente do grupo hoje, como a gente já faz muito, você já chega e bota o probe em cima já da onde você quer ver, e você já consegue ver a imagem que você quer. Mas isso demorou um tempo para a gente adquirir esse amadurecimento. Mas qualquer pessoa, quando tem o treinamento e começa a fazer, isso fica fluido para a gente. Tá? Então, facilita bastante a nossa tomada de decisões à beira-leito com o paciente. Né? Aqui a gente também consegue avaliar a mobilidade diafragmática. Né? Eu consigo ver, tanto de vista anterior quanto lateral, eu consigo ver quanto o meu diafragma incursiona durante a respiração. Isso, para a gente, hoje em dia, a gente tem usado bastante. Inclusive, ontem, eu e a Karina, a gente usou para avaliar um paciente que estava com bastante assincronia na ventilação e com bastante esforço. A gente queria entender o porquê. A Karina vai falar depois da impedância. A gente pensou, a gente bota impedância. Na verdade, a gente acabou colocando NAVA para o paciente, instalando NAVA. Só que antes disso, a gente foi avaliar o padrão do diafragma desse paciente. Por que será que ele está fazendo esforço? A gente pega todo o histórico, é um paciente que... será que ele está sarcopênico ou não está? É um paciente demenciado, já é mais limitado, acamado. Então, a gente foi avaliar, a gente viu que tinha uma redução importante da mobilidade diafragmática desse paciente, que, obviamente, estava influenciando na ventilação dele. E aí, a partir disso, a gente começa a definir as condutas que a gente vai ter para resgatar esse diafragma ou facilitar o desmame da ventilação dele. Tá?
A gente consegue também avaliar de vista lateral e subcostal, e é essa imagem que a gente vê. Então, eu consigo mensurar o quanto o meu diafragma incursiona em cada ciclo respiratório. Então, isso para mim, e existe já valores de literatura que mostram os valores de normalidade, e isso a gente faz uma avaliação sequencial do paciente em momentos diferentes, em tipos de ventilação diferentes, que para a gente traduz muita coisa. Né? É um paciente que eu poderia pensar em diminuir ou aumentar os ventilatórios. É o paciente que está no momento, ele tem força suficiente para sair da ventilação mecânica. Qual estratégia que eu vou usar para facilitar o desmame desse paciente da ventilação mecânica? E não só para a ventilação mecânica. Né? A gente usa também para avaliar pacientes com paresia diafragmática, pós-cirúrgico de cirurgia cardíaca, que a gente espera que tenha, sabe que tenha uma diminuição da mobilidade diafragmática, às vezes transitória. Né? Vai que. Então, ó, por exemplo, esse é o exemplo de um paciente com uma paresia diafragmática, uma mobilidade bem reduzida. Vocês veem, não tem incursão nenhuma do diafragma. Então, vocês tubam um paciente assim? Aí você está lá, toda vez que você tenta colocar o paciente no TRE, o paciente falha. E aí a gente acha que é falta de força, ou é balanço hídrico. Na verdade, a ideia de usar essa medida é auxiliar num diagnóstico multifatorial. Então, eu consigo saber se um paciente ele não vai conseguir evoluir para um desmame de ventilação mecânica se ele não tem mobilidade do diafragma. Né? Ó, esse paciente. Ele puxa o ar, não vem nada. O diafragma dele não se mexe. Estuba ou não estuba um paciente assim? Tira ou não tira um paciente assim da ventilação mecânica? Então, para a gente, guia bastante a conduta. Aqui tem os valores de normalidade, depois posso passar para vocês. Né? Já tem vários trabalhos, inclusive revisões sistemáticas muito bem feitas e bem desenhadas a respeito da utilização do ultrassom diafragmático para vários objetivos, principalmente nossos da físio, quanto desmame de ventilação mecânica, tempo de ventilação mecânica. A ideia é usar o ultrassom diafragmático, e já tem trabalhos que mostram, vários trabalhos que mostram, que o ultrassom diafragmático pode também ser um preditor de falência ou sucesso de desmame de ventilação mecânica. Tá? Ó, outra coisa que eu consigo avaliar é a espessura do diafragma. Eu consigo saber se um diafragma ele é eutrófico, atrófico ou hipertrófico. E, baseado nisso, também propor condutas ou propor condutas de tratamento para o paciente. Né? E saber se é um paciente apto ou também não a evoluir um desmame, se é um paciente apto ou não a um treinamento muscular respiratório, prescrição de treinamento muscular respiratório. A gente tem usado muito ultrassom para guiar hoje o treinamento muscular respiratório dos pacientes, independente de estar na ventilação mecânica ou não. Né? A gente também tem os valores de normalidade. Só que, ó, por exemplo, esse é o vídeo de um diafragma na INS e na ESE. Então, eu avalio bem a incursão do meu paciente, quanto esse diafragma contrai na INS e quanto ele contrai na ESE. E aí, hoje em dia, na literatura, a gente tem uma conta chamada fração de espessamento. Uma medida, na verdade, chamada fração de espessamento. O que é isso? Não significa que o meu diafragma pode ser mais grosso do que, por exemplo, uma pessoa muito pequenininha, um vozinho. Na verdade, um vozinho pode ter um diafragma muito fininho, mas não que esse diafragma muito fininho seja disfuncional para ele. Então, para isso, existe a fração de espessamento, que ele equaliza, na verdade, o quanto o seu diafragma varia da INS para ES para você. Então, a gente avalia o diafragma, o maior espessamento dele na inspiração e o maior espessamento dele na expiração. E a gente faz uma conta, que é essa daqui, que ele consegue dar para a gente a noção se esse paciente ele está com uma fração de espessamento que pode predizer atrofia. Um paciente que, se eu tenho uma fração de espessamento muito baixa, o diafragma dele varia menos da INS para ES. Significa que ele tem menos contratilidade desse diafragma. Então, é um diafragma que tende bastante a falhar quando a gente submete esse paciente a um esforço, que seja um TRE, que seja um exercício mais físico, mais de moderado para mais alta intensidade, ele não vai conseguir manter essa ventilação por muito tempo. Então, ele acaba falhando de bomba ventilatória mesmo. Então, eu consigo avaliar essa fração de espessamento para predizer se esse paciente tem atrofia ou não. Então, essa é uma ferramenta que a gente usa bastante à beira-leito com os pacientes. Tá?
Também tem vários trabalhos que mostram da evolução do diafragma, que mostram a perda da espessura diafragmática no decorrer da ventilação mecânica. Tá? A gente hoje está fazendo um trabalho, que é o trabalho da Carla, que é a coordenadora do nosso grupo de ultrassom, ela que ajuda a gente a organizar as coisas, ela está correlacionando a espessura do diafragma com mobilidade PI Max. E a gente está vendo o impacto de alguns desfechos, como PERM score, vai ver dias de ventilação mecânica, dias de internação na UTI. Já tem um trabalho que fala mais ou menos isso, é bem favorável, a correlação é bem positiva da espessura diafragmática com esses outros índices, né? E a gente está tentando fazer isso mais voltado para um outro tipo de paciente. E tem outro trabalho que a gente está fazendo, que é o do Rogério, que ele avalia mais músculo periférico, que ele está fazendo essa correlação do diafragma com musculatura periférica. São trabalhos que estão em andamento lá no nosso setor, e a gente, como grupo, que ajuda a coletar os dados e fazer os desenhos dos trabalhos. Tá? Vocês acham que avaliar o diafragma, tanto espessura como mobilidade, pode me facilitar o meu tratamento? Muito. Eu avalio melhor o músculo, eu sei realmente a condição que ele está, porque a principal medida que a gente tem hoje, né, na literatura e na prática mesmo, é o PI Max, que a gente usa para avaliar o diafragma, né, a pressão inspiratória máxima. E já tem alguns trabalhos que não gostam muito da PI Max, fala que ela não é reprodutível, que ela não é fidedigna, né, para algumas coisas, ela só fala que o paciente tem força. Né, e força não significa necessariamente função. Tá? O diafragma ele pode ter uma PI Max muito alta, mas ele não ser funcional em alguns casos. Então, a gente consegue fazer essa mensuração do paciente de forma 360, não sei se eu posso dizer assim, mas eu consigo avaliar tanto a PI Max, que a gente faz essa avaliação, e também avalio está acabando já. Avalio a mobilidade e a espessura. Por exemplo, para avaliar e indicar o treinamento muscular respiratório. Né? A gente consegue, inclusive, achar os pontos motores para fazer eletroestimulação diafragmática em pacientes usando ultrassom. Então, o músculo, como que a gente avalia? Eu consigo avaliar a espessura do músculo, quanto que ele varia do fêmur até a fáscia muscular, e a gente mensura isso e gradua isso e propõe treinamento para isso. O pessoal da nutrologia também está usando bastante essa mensuração para saber se eles dão mais oferta proteica para os pacientes ou não. Eu consigo também ver, tem até um trabalho que foi de um médico nosso, lá do hospital, nutrólogo, e quem participou, o Rogério, que é esse físio do nosso grupo, também participou desse trabalho, que foi a avaliação muscular desses pacientes, e foram vários profissionais, médico, nutricionista, fisioterapeuta, e ele avaliou a correlação da avaliação do treinador com dos alunos, e essa correlação foi extremamente positiva, para vocês verem que não é tão difícil de aplicar assim, e replicar esses exames. A gente consegue também avaliar a ecogenicidade, nada mais é do que a qualidade muscular. Eu consigo jogar uma ferramenta de histograma num determinado segmento do músculo e avalio se esse músculo ele tem uma grande quantidade de infiltrado, se ele tem áreas de necrose, se ele não tem. Então, eu consigo ver a qualidade do músculo. A gente faz isso por análise de histograma, é um software que faz isso. A gente capta a imagem, joga num software e ele fala, ó, esse músculo está mais infiltrado, esse não está. E a gente correlaciona isso com alguns outros sinais clínicos, um balanço hídrico, se o paciente está em choque séptico, está em processo infeccioso, a gente correlaciona com várias coisas. Tá? A gente também consegue ver a área de secção transversa, a gente usa muito reto femoral, a literatura traz alguns trabalhos, né, principalmente em DPOC de reto femoral, então a gente consegue avaliar também a área de secção transversa. Eu acompanho isso para saber se o meu paciente está perdendo ou não e o quanto ele está perdendo durante uma internação, até para eu propor condutas de tratamento um pouco mais enérgicas em relação a minimizar essa perda muscular do meu paciente. Eu consigo avaliar também ângulo de penação, que é um parâmetro que a gente consegue usar para determinar se o paciente ele pode predizer se o paciente pode ter mais ou menos força, e a gente também correlaciona isso. Quanto maior o ângulo de penação, maior contratilidade determinado segmento muscular pode ter. Né? Esse daqui é só um trabalhinho que avalia uns pacientes com um choque séptico do dia 4 após diagnóstico de sepse até o dia 14, só para mostrar para vocês super rápido.
como que esse paciente estava no dia 4, do ponto de vista de ecogenicidade, e como esse paciente estava no dia 14, do ponto de vista de ecogenicidade. Para vocês verem que o depósito de líquido intramuscular, a gente consegue avaliar isso, e isso também aliado a outras avaliações, como, por exemplo, eles avaliaram a área de secção transversa, que diminuiu bastante no do grupo séptico, comparado ao grupo de indivíduos saudáveis controle, diminuiu bastante a área de secção transversa do músculo, e a espessura também diminuiu bastante de um grupo para outro. Então, a gente consegue ter essas noções, e essas correlações são muito positivas quando a gente vai buscar na literatura, de como o meu paciente ele perde e como eu avalio ele de forma métrica e posso propor condutas terapêuticas para esse paciente. Também é uma coisa que a gente pode usar bastante. Tá? A gente também faz um treinamento nosso lá, dos nossos colegas relacionado a isso, mas a gente tem o nosso grupo que toda vez a gente senta, discute, olha a imagem, então é um processo de educação continuada mesmo. Tá? A gente também tem um curso que a gente oferece, a gente faz 2 vezes no ano, que é um médico ajuda a gente também nesse curso, ele dá a parte de pulmão, a gente dá a parte de diafragma e músculo periférico. Né? Esse daqui é o nosso grupo. Tá? E essa daqui é a Carla que eu falei. A gente levou 2 trabalhos agora para o ATS, que aconteceu agora essa semana, final de semana agora em Dallas. A gente conseguiu mostrar a redução do impacto da utilização do raio-x e impacto na segurança do paciente. Se eu exponho o meu paciente a menos raio-x, a menos radiografia de tórax, usando ultrassom para isso. Então, a gente conseguiu impacto em custo e a gente conseguiu impacto em desfecho para a segurança do paciente, usando o ultrassom como uma ferramenta para guiar e não precisar ficar pedindo raio-x para o paciente toda hora. Tá? E o outro trabalho foi que a gente publicou o nosso treinamento de ultrassom que a gente fez, a nossa validação de ultrassom, a gente publicou isso também e levamos lá para a ATS. E é isso.